Olá, que Deus os abençoe, em nome de Jesus Cristo, nesta sexta-feira da paixão, assim chamada, que nós estamos nos preparando para celebrar a semana da Páscoa, que a graça e a misericórdia de Jesus Cristo possam trazer cada coração ao real sentido da Páscoa, ao real sentido daquilo que a Bíblia tem ensinado sobre a verdade da Páscoa. Eu creio que das datas que nós celebramos durante o ano, eu creio que essa é a mais importante, porque no Calvário foi quando Jesus Cristo acertou para sempre o assunto do pecado. Ali, ele aperfeiçoou para sempre a sua igreja através do sangue derramado no Calvário. Ali o preço foi pago. Ali o assunto da enfermidade, das dores, da depressão, da prisão, do tormento, tudo foi resolvido quando o preço foi pago no Calvário. Por isso ele disse: Pai, está consumado. Quando aquele sangue puro e imaculado de nosso parente redentor, Jesus Cristo, foi derramado no Calvário, o preço de nossa redenção estava acertado e a vida que estava no sangue agora pôde vir sobre o redimido. Então, Páscoa significa morte, sepultamento, mas mais do que isso, ressurreição. O selo da Páscoa foi que nosso parente redentor, Jesus Cristo, deixou a sepultura na manhã do primeiro dia da semana. E quando ele se levantou, os membros do corpo de Cristo do Velho Testamento, de Adão ao ladrão da cruz, todos foram levantados com ele, de acordo com a profecia. Não deixarás que o meu corpo veja corrupção, disse Davi nos Salmos. Então Jesus sabia que essa era a Escritura, ele sabia que essa era a palavra, e foi a palavra que o ressuscitou. Por isso ele pôde dizer: destruir esse templo, em 3 dias eu levanto. Então, Deus tem tempos apontados na Bíblia, tempos para restituição, tempos para que as profecias possam ser manifestadas. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, nós temos uma escritura muito importante para entender isso, para compreender que as profecias não serão cumpridas por causa de nossas expectativas. Não, elas se cumprirão a seu tempo, por determinação de Deus, que tem aquela palavra profetizada para o tempo, para a estação, para a pessoa que ele predestinou aquilo. Então veja Atos 1, verso 6 e 7. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu nesse tempo o reino a Israel? E disse-lhes: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Então, veja, os tempos das restituições de todas as coisas, Deus tem tempos e estações apontadas para que a palavra prometida se cumpra. Então, quando o tempo apontado chega, é quando nossas expectativas são cumpridas. Não podemos vir fora das estações e esperar receber o que nós estamos desejando. Então, quando a gente pode entender isso, não é o homem que busca Deus, é Deus quem busca o homem. Quando chega o tempo daquela profecia se cumprir, é quando Deus passa a vivificar a Escritura que está apontada para aquele dia e para aquela hora. Por isso disse o profeta que enquanto Maria estava lendo Isaías 7,14, foi quando o anjo pôde vir a ela e vivificar aquela Escritura para a sua vida. O anjo vem, abre-lhe o livro da vida dela, aponta ali a Escritura, e quando o anjo lhe apontou a Escritura, ela pôde ter fé naquilo que Deus disse que ela era. Ela pôde acreditar em sua posição no corpo de Cristo, e ela sabia quais promessas eram dirigidas a ela. Assim,
Deus tem para cada era promessas, para cada era Deus tem a pessoa predestinada para cumprir aquela escritura. Então nós estamos agora nessa semana da Páscoa. Veja, esse é o tempo apontado para que a igreja possa reunir-se ao redor do Cordeiro Pascual, Jesus Cristo, a palavra. E o Espírito está abrindo nosso entendimento para saber quais escrituras estão sendo cumpridas nesse tempo em que nós estamos vivendo. Veja, o verdadeiro selo da Páscoa é a ressurreição. Isso provou que Jesus era o Messias, que provou que ele era o parente redentor, que provou que o preço estava pago. Muitos tinham vindo antes de Jesus e muitos vieram com filosofias, criando religiões, criando filosofias a respeito da vida eterna, mas não puderam provar aquilo que estavam falando. Temos vários líderes de religiões mundiais que vieram antes de Cristo, mas não puderam provar que tinham a resposta para o maior segredo guardado de todos os séculos, que era a vida após a morte. Os faraós, em suas tumbas, em suas pirâmides, eles colocaram suas ideias religiosas da vida após a morte. Muitos armazenaram cereais, armazenaram ferramentas, armazenaram carros, armazenaram aparatos para a vida após a morte. Mas depois de 3.000 anos, 5.000 anos, ao serem abertos esses túmulos, lá estavam os restos mortais, lá estavam os cereais, lá estavam as ferramentas e assim por diante. Então não puderam provar aquilo que criam. Mas há uma tumba aberta lá em Jerusalém para provar que nosso Redentor não está morto, mas ele está vivo. Ele provou que tinha a chave da morte e da sepultura. Ele provou que ele tinha a chave de Davi, porque ele pôde abrir as portas das sepulturas na manhã de sua ressurreição. Ele aparece, veja, para vários discípulos no primeiro dia da semana, especialmente aos discípulos no caminho de Emaús. E eles estavam falando a respeito de Jesus. E ali estava ele agora, para mover-se sobre eles. Ele era aquele mole movido, o primeiro que foi morto e provou que tinha as chaves da morte e da vida, o primeiro que provou que tinha a vida eterna. Ele se levanta e começa a se mover, abrindo a palavra. E o poder que estava na palavra, veja, atinge as almas daqueles eleitos e predestinados e viram que ali estava o Senhor ressuscitado. Então o selo da Páscoa é para provar que Jesus de fato não está morto, ele está vivo. Essa é a razão pela qual Deus manda o anjo de Malaquias 4. O ministério de William Branham é para provar que Jesus não é um mito, é para provar que ele está vivo, ressuscitado, através do seu corpo, que é a igreja. Vamos lembrar, Jesus disse, o mundo não me verá mais, mas vós me vereis. Quem? Os crentes. Então, através do seu corpo, ele disse, aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, fará as mesmas obras que eu fiz e maiores do que essas, porque eu vou para o Pai. E ele também disse, se minhas palavras estiverem em vós e vós estiverdes em mim, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Então, através da igreja, por 2000 anos, ele vem realizando sinais e maravilhas. Mas aqui no tempo do fim, no tempo da perfeição, veja, Paulo fala, prossigamos até a perfeição. Depois ele disse, quando vier o que é perfeito. Depois ele fala, a igreja é aperfeiçoada através do sacrifício no Calvário. Depois ele fala, referindo-se aos crentes do Novo Testamento que estão nas sepulturas. Eles, sem nós, não podem ser aperfeiçoados. Então haveria aqui no tempo do fim uma igreja que agora estaria tendo as provas, as evidências e pode provar pelos sinais e maravilhas que Jesus não está morto, que ele está ressuscitado. Esse é o selo da Páscoa, isso é o Evangelho e isso é boas novas. Agora, há uma classe de pessoas que está sendo vivificada pelo poder da ressurreição. Esses que estiveram nele desde antes da fundação do mundo. Mamãe pregou uma super mensagem sobre esse tema, chamada O Selo da Páscoa. Veja, ele também pregou o sinal, também pregou Cristo, mistério de Deus revelado, também pregou Shalom, também pregou a mensagem ao nascer do sol. Todas essas mensagens são para provar que o selo da Páscoa é a ressurreição de Jesus Cristo nesse tempo do fim, através do seu corpo, que é a igreja. Isso é maravilhoso entender, porque se você não discernir o corpo de Cristo, está
fraco, doente ou dorme, disse o apóstolo São Paulo. Então, falando a respeito desse poder da ressurreição, veja, no parágrafo 64 da mensagem, ao nascer, o selo da Páscoa para provar a ressurreição, que está trazendo vida ao seu corpo, que é a igreja, porque o corpo de Cristo, ele é o primeiro na ressurreição. O corpo de Cristo é o primeiro a se levantar nesse tempo da ressurreição, nesse tempo em que o mesmo Senhor descerá do céu para vivificar os nossos corpos mortais. Então veja, mas recorde, você, na estatura que você está nesta hora, se você não estava em seu pensamento, então você não está agora. Veja, há algumas partes que estão em você que são eternas. Veja, e o eterno pertence somente a Deus. Em Deus estava o pensamento. Em Deus estava o pensamento dele sobre você, assentado bem aí onde você está agora. E em seu pensamento, eu me coloquei no púlpito nesta manhã, porque ele é infinito e conhece todas as coisas. Portanto, ele podia dizer o fim desde o princípio, porque ele é eterno. E você sendo um filho de Deus ou uma filha de Deus, então você estava em seu pensamento desde o princípio. Então, quando o Espírito Santo veio e você estava na terra, andando por aí, pelo centro da cidade, lá embaixo, dentro da sua vida, havia algo. Veja, você não sabe o que está acontecendo, mas você está faminto. Eu ouvi ao irmão presbiteriano, ouvi a um irmão batista, assim por dentro, lá atrás, ele era um batista voluntário, pregando onde ele pôde. Meu irmão, companheiro, há algo em você, há algo que você nunca coloca ali, é algo que você não poderia desejar colocar ali, é algo que é contrário à sua natureza, é a presciência de Deus tomando lugar. A palavra de Deus, como Jesus foi nascido filho de Deus para ser Emanuel, a expressão total de Deus em um homem. Ele o encontrou em obediência perfeita lá embaixo no Rio Jordão, sendo batizado por aquele profeta. Logo que ele obedeceu e saiu daquela água, os céus se abriram para João e ele viu o Espírito Santo descendo do céu dizendo: este é o meu filho amado. Obediência perfeita. O Espírito havia procurado isto, obediência. Ó homem ou mulher instável, nesta manhã, quando você está sentado aqui e há algo em você lhe dizendo para fazer isso de um modo correto, é o Espírito Santo te sondando para levar você até o conhecimento da verdade desta hora que estamos vivendo. Não para uma era que já passou, mas para esta era que estamos vivendo. Lá haviam milhares que estavam obedecendo a hora que havia passado. Mas lá estava a hora presente. Aquela era a hora que Jesus tinha que aparecer. E lá estava a palavra. Lá estava o povo. E aqui estava acontecendo a manifestação de Deus para vindicar que aquilo era verdade. Como o povo pentecostal hoje, deixe-me dizer isto. Estamos firmados nesses últimos dias, onde Deus prometeu que Ele derramaria o seu Espírito sobre toda a carne e seus filhos e filhas deveriam profetizar, pois esses sinais seguiriam aqueles que creem. Esta é a hora. Aquilo é o que faz aquela criação em você. Então, o selo da Páscoa, o poder da ressurreição, é para vivificar a verdadeira igreja, não para a mensagem que já passou, mas para a mensagem da hora. Há algo em você que deseja fazer o certo. Isto é aquela vida eterna que está pulsando, que está clamando, que está buscando pela verdade. Então, se você estava em seus pensamentos antes da fundação do mundo, você agora está sendo atraído pela verdade dessa mensagem. Então, vivificar é levantar de entre os incrédulos, de entre os que estão mortos. Não foi a última praga que caiu no Egito morte? Não está o mundo hoje morto em seus delitos e pecados? Então o que é ressuscitar agora para nós que estamos vivos? É sermos levantados pelo poder da ressurreição de entre os mortos. Irmão, que Deus te abençoe, que Deus fortaleça seu coração, compartilhe essa pequena mensagem. Se não está inscrito, inscreva-se e até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.